Fala, meus queridos do YouTube, sejam muito bem-vindos ao nosso canal para mais um vídeo aí bem interessante. O objetivo do vídeo hoje é fazer duas pré-análises aí de dois confrontos aí que teremos, tá bom? Estou no site da POSBF. A POSBF ela é uma exchange, tá? Ela é uma white label da Betfair, extremamente confiável, onde fazemos as operações, além de que onde o nosso bot, Casal Bot, ele faz todas as operações, onde ele roda aqui, tá? Dentro dessa exchange. Beleza? Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilha, dá aquele like maravilhoso que isso nos fortalece demais. Sem mais delongas, vamos falar quais seriam os dois jogos que eu separei. Aqui dentro aqui tem alguns jogos que eu vou acompanhar, mas eu separei dois joguinhos, tá? Que vai ser do Manchester United e Wolves, e outro jogo do Palmeiras, tá? Palmeiras e Cruzeiro. Vamos fazer o que esperar para esse jogo, tá? O que esperar para esse jogo. Primeira coisa, estou aqui no site da Aposta BF, que eu quero mostrar para vocês o que o mercado está esperando para esse jogo. Pode haver uma movimentação até o decorrer, né, no início do jogo, que é às 4 horas da tarde? Sim, porque é natural que entre mais dinheiro, mais liquidez no mercado, então as odds se movimentam. Mas nesse exato momento, vamos ver o que o mercado espera para esse jogo. Aqui de princípio, o que eu tenho? Eu tenho o Manchester United, um back super favorito aí, uma odd de 1,30, seguido do Mazeba, underdog aí, de uma cotação 12,50, tá? Eu tenho também o back pat a 6,40, ou seja, quando eu pego esse back pat alto, quando eu já pego esse back pat alto, porque eu sei que eu já tenho um favorito. E outra coisa, quando eu pego esse back pat alto, o mercado espera o quê para esse jogo? Gols, tendência a overs, tá? Gols na partida. Tá bom? Vamos ver o que o mercado, por exemplo, se tendência, qual que é o mercado do over 2,5? O que o mercado está falando para esse jogo 2,5? Olha que interessante, eu tenho uma tendência, né? Vocês têm que saber pensar o seguinte, o mercado sempre vai te falar o seguinte, existe uma tendência, tá? Existe uma tendência, vamos colocar aqui, existe uma tendência para esse jogo, tá bom? Existe uma tendência para esse jogo. A tendência para esse jogo aqui, né, colocar bem forte assim, ó. Deixa eu só mudar o... A tendência para esse jogo aqui, ó, vamos representar com uma barra. É uma tendência de jogo muito over, tá? Tendência de over, muito over não, mas over até 2 gols nessa partida. Por quê? Porque eu tenho uma cotação a 1,65, tá? Existe essa expectativa, porque existe a expectativa versus a realidade. A realidade é o quê? No live. Como que o comportamento do jogo vai se mostrar? Tá um comportamento over? Legal. Às vezes você vai pegar o quê? Que o jogo tem uma baita tendência a over, só que ele vai vir aqui e vai fazer o seguinte. Tem uma baita tendência a over, só que o jogo vai ficar assim, ó, vermelhinho. Por quê? Porque não está se comportando como over. Tá? Não tá, aí as odds vão. Aí quem tem metodologia para trabalhar em under, porque o under vai estar alto, vocês percebem aqui, ó. Olha o under 2,5. Opa, só muda aqui. Olha o under 2,5 a 2,50. Então você consegue pegar boas correções, né? Porém, sempre levar para o live. Mas o que o mercado está esperando aqui? Um jogo de tendência over. Uma cotação 1,65 é um jogo de tendência over. Uma cotação de 1,50 a 1,80 é uma cotação over, tá? É uma tendência over acima de 1,80, o mercado já, opa, já estou um pouco de dúvida, vou levar para o live para ver como se desenrola, tá bom? Então, dito isso, fiz só um apanhado, depois já vou estar aqui no site da Aposta BF para ver outros mercados. Mas dito isso, como é primeiro jogo, né, estreia aí na Premier League, primeiro jogo entre o Manchester United e o Wolves, vamos fazer o quê? Vamos ver como eles se comportaram na temporada passada, tá? Então vou usar o nosso sistema Sport BI. Primeira coisa, vou usar o painel de match odds. Aqui eu tenho vários painéis, desculpa. Vou usar o painel de match odds. Como se comportou o Manchester United como mandante, tá? Um apanhado geral. Então vamos lá. Vou entrar aqui muito rápido, vou mostrar para vocês. Vou até aumentar só mais um pouquinho para não ficar... Bom, vamos lá. O que eu vou falar? Né? País. Inglaterra. Não, primeiro eu vou deixar todas as temporadas, beleza? Depois vem aqui, ó, com as últimas 3. Premier League. E eu vou fazer aqui o Manchester United. Como que o Manchester United, jogando em casa, de todas as temporadas, como que ele... Bom, como que ele analisou? Pô, eu tenho um win rate, o win rate é a taxa de acerto. Olha que interessante. Eu tenho filtrado 304 jogos, 210 ele ganhou como mandante, que representa 69% do meu win rate. Meu win rate é taxa de acerto, tá bom?
Visitante ganhou 40 vezes, que representa 13%, e houve 54 empates, que representa 17%. É isso que precisamos saber, tá? E aí que interessante, se eu pegar as últimas duas temporadas, tá? As últimas duas temporadas, 21 e 22, e 22 e 23, será que o meu rate ele é o melhor um pouquinho? Opa, ele deu uma caidinha, né? Porque o Marcionete não foi tão espetacular na temporada passada, né? Mas ele deu uma caidinha. E se eu melhorar, pegar as últimas 3 temporadas, também caiu. Então vamos. Opa, não, que eu te cliquei aqui. Ó. Caiu ainda, tá vendo? 57%. Tá? E olha que interessante, 57%. Então se eu pegar só as duas últimas mesmo, meu win rate. Opa, calma aí. Se eu pegar as duas últimas, 2021 e 2021, 21, 22, 22, 23. Bom, 38 jogos, 25 ele mandou, 65% de win rate. Um win rate bom. Tá? Um win rate bom, só que você viu a odd lá que a gente viu? É um win rate bom, concorda? Mas quanto que tava a odd? Olha a odd. 1,30. Se eu tenho um rate de 65%, eu não posso, né, assim, linearmente, sem imputar nada de comportamento. Porque a gente viu o quê? Que linearmente ele teve um rate nas últimas duas temporadas de 65%, vou arredondar para 66%, porque tá 65, tá maior que meio, então vamos arredondar para 66%. Então, você pode até fazer linearmente, tá, pessoal? Didático. Você pode até fazer aquela conta, né? Por exemplo, se eu tenho um win rate taxa de ser 65%, eu vou pegar 100, dividir por 65, que vai dar minha odd justa de 1,53. Minha odd justa. Tá? Minha odd. E aí, se eu quiser imputar valor, eu pego 1,10. Pô, eu teria que entrar numa odd para ser lucrativo e ter uma gordura aí. Mod lá é 1,70. Se eu entrasse back Manchester United linearmente nas duas últimas temporadas, com uma taxa de rate de 65%. Aí, beleza. Então a gente viu que nas últimas duas temporadas ele tem um win rate. Jogando comandante, venceu 25%, venceu 25 jogos e teve um win rate de 65%. Só que se eu venho aqui no site da aposta BF, o que eu percebo? Que ele tem o mercado está precificando ele como 1,30, um back Mercenite a 1,30, mas porque ele é um super favorito. Eu tenho o Wolves, né, a 12, mal de 12,5, que é um underdog. Beleza, mas vamos ver agora o Wolves, né? E o Wolves jogando como visitante nas últimas temporadas. Vamos ver como ele se comportou nas últimas duas? Wolves, aqui, ó. Wolves Raptor. Opa, Wolves Raptor. Olha quantos por cento ele perdeu. 52% ele saiu derrotado. Por quê? Porque o mandante venceu 20 jogos. Ele venceu só 10 jogos, representa 26%. E empatou 8, que representa 21%. Tá? Então você percebe que o Wolves ele não é um time que ganha muito fora de casa. Só 10 jogos ele ganhou fora de casa, o resto ele empatou. Opa, mas Elton, vou entrar em lei. Pô, eu vou entrar em lei Wolves, vejo valor nesse lei Wolves. Pô, 12? Começo de campeonato? Porque eu quero pegar correção? Não. O mercado já está justo aqui. Essa cotação 2 já está justa. Então, se você entrar para uma longa exposição, não pegar correção. Longa exposição que falo até o final do jogo. Se você entra aqui para pegar correção, não. O mercado é até capaz de o Wolves ir para cima, ele vai contra a tua posição. Porque vai ter gente que começar a entrar em dinheiro, vai começar a entrar dinheiro em back, essa odd vai corrigir. Para pegar alguma correção a favor do back. Agora, se a odd tivesse aqui a 5,50, 3,90, 4,90, aí sim você conseguiria pegar um tipo de correção, tá? Então tome cuidado com isso, tá bom?
Então, beleza. A gente viu que o Manchester United ele é forte em casa, tem um rate lá de 65% nas últimas temporadas. Já o Wolves, ele não desenvolveu uma boa campanha nas últimas duas temporadas, só 26% ele saiu vitorioso jogando como visitante, tá? Eu posso até saber, tá? Eu posso até vir aqui falar, consigo até fazer um estudo aqui minucioso de quem que foram os times que ele ganhou nas últimas temporadas, tá? Então, para esse jogo, lógico, vamos ver a escalação antes do jogo, tá? Vamos ver quem que o Manchester United vai trazer como seus principais jogadores, estudar a escalação dos times, tá? Que isso é muito importante. Mas para esse jogo, né, se você for analisar uma cotação de 1,30, entrar no back 1,30, na primeira rodada, o primeiro jogo que eles estão, a estreia da Premier League, tanto do Manchester United quanto do Wolves, vamos com cautela. Tá? Eu vejo aqui uma boa possibilidade de você trabalhar no live nesse back. Tá? Desde que o Manchester United comece com todas as ações. Igual, por exemplo, o jogo do Liverpool. Tá? Do Liverpool não, desculpa. O jogo do Arsenal, que a gente comprou esse back Arsenal. Mas o Arsenal estava ali dominando as ações, pós de bola, tentando triangulação, arremates, escanteios, arremates do gol, escanteios. Tá? Então, vamos levar para o live. É uma boa cotação 1,30? Sim. E eu acho, vejo valor nessa cotação de 1,30 no back Manchester United. Mas leve para o live. Tá bom? Para você não tomar correções desagradáveis. Eu não entraria aqui, por exemplo, no back Manchester United, né, no pré-live. Só se for handicap, a gente vai ver daqui a pouco o handicap. Tá bom? Então vamos lá. Opa, esse aqui é o site da 365. Então vamos lá. Ah, Elton, por que você usa o site da 365? Para ver jogo. Tá? Só para ver alguns, às vezes a stream que eu tenho não tem, ela não passa alguns jogos, por exemplo, da Dinamarca, não passa, da Suécia, às vezes não abre, então eu uso a Bet365 para assistir os jogos, tá bom? Exclusivamente para isso. Então vamos lá. Dito isso, como eu sei que o Manchester United, olha que interessante, como eu sei que o Manchester United está com cotação a 1,30, e se eu limpar todo o filtro aqui e falar, colocar um range de odd aqui, ó, eu vim falar aqui, ó, mas tudo bem, Elton, você falou que o Manchester United tem um rate de 65%, mas você não filtrou por odd. Se eu filtrar por odd, ó, 1,30, né, a 1,40, opa, 1,40, 1,40. Se eu filtrar isso, 1,30 a 1,40, se eu colocar a Premier, será que o Manchester United, em algumas temporadas, ele jogou com esse range de odd como super favorito? Será que eu vou ter muitos jogos? Ó, até agora me trouxe 242 jogos. Agora, se eu colocar o Manchester United dessa, eu vou ter algum jogo? 50 jogos. E olha que interessante. E olha como aumentou meu win rate para 70%. 50 jogos, 35 jogos, ele venceu 70%. Mas se eu colocar as últimas duas temporadas, será que teve jogos com as últimas duas temporadas? Opa, aqui eu tive 4 jogos. E aqui eu tive 5 jogos. E olha que interessante. Ele jogando aquele range de odd, ó, o mandante venceu 2 vezes. Perdeu uma e empatou 2. O Manchester United jogando aquele range de odds. Então, por isso que eu falo, vamos levar pro live. Tá? Leve pro live. Mas se eu pegar as últimas 3 temporadas, será que melhora? O Palmeiras melhorou, foi para 50%. Por isso que eu falo, assim, é importante você ter em mente o que as odds ela diz muito sobre o jogo. Porcentagem, estatística é fundamental. Você tem que ter isso na sua cartilha. Mas às vezes trazer as odds para o teu lado, você está a favor das probabilidades, é espetacular. Tá? Outra coisa, se você pensar em handicap, que é interessante, veja se esse time, tá? A sua equipe que você escolheu ali no seu portfólio para você operar, que você vê, se ela é uma equipe que ela cumpre bastante handicap.
O menos 0,5, menos 0,75, menos 0,20, menos 0,25, tá? Vamos ver relação a handicap aqui, na pós-BF. Deixa eu ver que eu tô um pouquinho meio cego, ó, handicap, vamos lá. Existe contravalor nesses handicaps. Olha o 0,25 volts, 11. Né? Ó, o 0,25 Marcionite, 12. 1,20. E o 0,75, ó. Ó, o 0,75 Marcionite, 1,35, melhorou um pouquinho. Então, assim, eu não vejo valor. Eu, particularmente, não vejo valor. Eu vejo valor o quê? Ir para esse mercado, se você tem metodologia para trabalhar back, super favorito. Deixar que o back super favorito ele seja construído ao longo do primeiro tempo. O back favorito é assim, para quem usa uma leitura visual, uma leitura numérica, uma leitura dos números, leitura do mercado. Então deixa que ele se construa ao longo do primeiro tempo, tá? Agora, se você trabalha o handicap no pré-live, eu não vejo valor numa cotação no 0,75 a 1,35, muito menos o handicap menos 1. Pode bater? Pode, mas eu não vejo valor. Menos 1 a 1,43. Tá? Para esse mercado, a gente vai ficar de olho no back, Marcionite, pro live e também na linhas de gols. Tá? O que me chama a atenção, o que eu quero muito nessa linha de gols, ó, você vê que o mercado já dando uma linha de gols aqui, ó, a 3. Eu esperar a cotação valorizar, tá? E tentar pegar esse 2,25. Ou seja, 2 gols, meio head, 3 gols, paga cheia. Numa cotação acima de 1,70, tá? Que é bem interessante. Uma cotação acima de 1,70. Agora, se eu for olhar também ambas marcam, o mercado espera. Ó, o mercado, ó que interessante. O mercado não espera. Ambas marcam nesse jogo. A 2,18 não espera, tá? Aí você, Elton, não espera. Beleza, não espera, tá? E se olhar o CS, né? O correto score, resultado correto, tá aqui, ó. Olha que interessante. O mercado espera goleada no Manchester United. Primeira rodada, o mercado está esperando goleada. Essa cotação 4,60, tendência goleada. Aí você pegar mais, tá, Elton, ele não espera. Agora vamos ver as cotações que tá abaixo, abaixo de 10, odd abaixo de 10. 1 a 1, 0 a 0 não tá, 0 a 1, ó, olha 1 a 0, 9,8, 9,20, que o CS é um termômetro, tá? Olha o 2 a 0. E olha o 3 a 0. Tudo cotações abaixo de 10. Agora se eu vou olhar o 2 a 1, opa, o 2 a 1 tá aparecendo aqui. Mas Elton, ele não espera. O mercado não espera o BTTS sim, mas isso aqui é a segurança do mercado. Então fique esperto nesse 2 a 1. Se o Wolves começar com ações, tentando infiltração, tentando propor jogo, tentando conseguiram buscar contra-ataques e tendo êxito em alguns contra-ataques, essa cotação ela vai se segurar demais. Esse 2 a 1. Demais. E você vai ter um baita de controle no CS. Por quê? Porque qual substitui? Né? Um baita de controle no CS. Só que se o 2 a 1, se algum time, né? Deixa eu até desmarcar aqui, ó. Você tá no 2 a 1, tá? Para ter controle. Vamos lá. Tô no 2 a 1 porque eu gosto de ter controle. Controle do trade aqui, ó. Você não fica tomando todo de ajuste, tá? Gosto de ter controle. Pô, peguei o gol a meu favor. Olha que interessante. Peguei o gol a meu favor. Consegui entrar numa cotação ali a 10, né? A 10,5. Back. A 10,5. Consegui pegar essa cotação a 10,5. Olha que interessante. Peguei o gol a meu favor. Pô, que legal.
Qual odd substitui? Esse 2x1 vai substituir. Aqui no mercado, ó, presta atenção. Esse 2x1 ele vai substituir qual odd? 1x1. E olha onde está a cotação do 1x1. 13 e 14. 13,5 e 14,5. Ou seja, você vai sair. Você ainda. Mas se você pega o gol, você vai sair em red. Você vai ficar em red. Sempre é interessante operar esse 2x1 quanto 1x1 tiver menor que ele. Sempre é interessante operar esse 2x1 quando a cotação do 1x1 tiver menor que a cotação do 2x1. Porque o mercado não espera gols. Por isso que o 1x1 tá alto. Porque o mercado não espera gols do Wolverhampton. E esse 2x1 é uma segurança. Tá? Então, já falei os mercados que a gente quer trabalhar. Ou back, para levar para o live. Back Super Folha Commercial Night. Ou a linhas de gols 2 e 25. Tá bom? O outro jogo. Isso ia ficar um pouquinho comprido, pessoal. Mas o outro jogo. Vamos lá. O outro jogo é o jogo do Palmeiras. Grande jogo, né? Palmeiras e Cruzeiro. Podemos até olhar aqui para fins didáticos. Como está o Palmeiras na classificação? O Palmeiras precisa de uma recuperação no Campeonato Brasileiro. Veio de derrota para o Fluminense. Foi enfrentar o último jogo com o Fluminense lá no Maracanã. Estava com o time bem misto, né? E acabou perdendo. Depois no final entrou os titulares lá e acabou perdendo. Mas ainda assim acabou perdendo. Já o Cruzeiro veio uma sequência não muito boa, né? Ó, empate, 3x3 contra o Atlético Paranaense. E 0x0 contra o Botafogo. Foi um jogo para mim horripilante. É a única palavra. Horrível, horripilante. Eu assisti esse jogo, deu até sono, né? O jogo entre Cruzeiro e Botafogo. Bom Botafogo, né? Conseguiu um pontinho fora de casa. Mas o Cruzeiro foi um jogo horrível, tá? Então o Palmeiras aqui ele precisa, né? 31 pontos. Né? Ele precisa buscar aqui, ó. Continuar ainda na zona de classificação aqui para Libertadores. Então se ele vai para 34 pontos. Tá bom? Tira até o Cruzeiro aqui, ó. Cruzeiro não, desculpa, tira o Grêmio do segundo colocado, que vai para 34 pontos. Já o Cruzeiro, ele permanece aqui, vai permanecer com 24 pontos, né? E o Corinthians aqui quase chegando, os times aqui com 22 pontos chegando, para pegar a classificação aqui pela Sul-Americana. Tá? Dito isso, vamos ver como que tá o Palmeiras. Pô, vamos como que tá o Palmeiras aqui, né? Vamos primeiro fazer um esquema aqui. Vamos primeiro ver os dados do Palmeiras no match odds. Como está o Palmeiras no campeonato jogando como mandante? Será que tá bom? Será que não tá? Vamos lá. Gente, eu peço desculpa que eu tô um pouquinho resfriado. A temperatura aqui tá louco. É dia sol, dia frio, então haja saúde. Então vamos lá. Brasil, temporada atual. Palmeiras, Série A. Né? Vamos lá, Palmeiras. Pô, nessa temporada, o Palmeiras tem uma taxa, um rate jogando comandante tem muito interessante, né? Foram 8 jogos, 62% de aproveitamento, tá? 62% de aproveitamento, muito bom. Perdeu um e empatou 2. Se eu for analisar, né? Se eu for analisar o Cruzeiro, como está o Cruzeiro? Bom, Cruzeiro gosta de empatar fora de casa, já perceberam, né? Fora de casa são 4 empates. O mandante venceu e venceu 3 vezes, e o mandante venceu uma vez. Então, assim, ele tem um retrospecto mediano. É um time que não perde fora de casa. Ele vence ou ele empata. Tá? E aí vai da necessidade. O que o mercado espera? O que o Palmeiras, né? O Palmeiras tá brigando também na Libertadores. Tem um jogo na Libertadores também contra o Pereira, do Colômbia. Então, mas o Palmeiras precisa se recuperar no Campeonato Brasileiro. A gente viu que a sequência do Palmeiras não tá tão legal. E se eu for pensar em médias, né? Vamos entrar nesse painel aqui, ó. De over de under. Se eu pensar em médias e frequência, para quem busca aí, por exemplo, para quem busca gols nessa competição, será que tanto o Palmeiras quanto o Cruzeiro tem boas médias fora de casa?
Cruzeiro tem boas médias fora de casa e o Palmeiras tem boas médias jogando em casa. Vou dar uma analisada rápida. E eu não vou entrar nesse jogo aqui em relação a porcentagem, nada. Só estamos vendo, fazendo só um. Esse vídeo vai ficar muito longo aqui. Eu gosto de falar pra caramba, então aí as pessoas vão. Então vamos lá, Palmeiras. Tá? 24 jogos. Desculpa. 24 gols, né? Deixa eu só mudar minha setinha. 24 gols. 16 do mandante e sofreu 8. Então o Palmeiras faz gols em casa. E tem uma média muito boa. Essa média 3 é tanto gols feitos como sofridos. Ó. Média do mandante e sofrido. Tá? Agora, em relação à frequência, o Palmeiras é um time que, pelo menos eu sei que tem um bom ataque, faz bastante gols em casa, mas e a frequência de gols? Ela se permaneceu nesses jogos? Ó, então vou ver aqui, ó, frequência de gols do mandante. 12% o Palmeiras não fez gols em casa, que foi um joguinho só. Foi contra quem o Palmeiras não fez gol? Poxa, foi contra o Botafogo que ele perdeu de 0-1. Tá? E agora o Palmeiras sofre bastante gols com o mandante. A gente viu aqui, pelo menos um jogo. Ou seja, o Palmeiras sofreu todos os jogos com o mandante, o Palmeiras sofreu pelo menos um gol. 100% aqui, ó, um golzinho. Tá? Um golzinho o Palmeiras sofreu. Agora vamos analisar quem? Vamos analisar o Cruzeiro. Como que tá as médias do Cruzeiro, né? E isso, pessoal, você vai fazendo a pré-análise, é uma dica. Você vai fazendo a pré-análise, vai anotando. Vai anotando, tá? Isso é interessante. Vai anotando. Pô, Palmeiras, tal, tal. Anota esse planejamento, tá bom? E o Cruzeiro? Bom, vamos lá. E o Cruzeiro, Elton? Cruzeiro, 24 gols. Ó, 12 do visitante, 8 do mandante. Uma média muito boa. Também aqui, ó, um golzinho, né? Olha que interessante. Você pega a média aqui, ó, um gol, né? Olha que interessante. Até tirar aqui, ó. Você vai pegar a média, você vai ver, puta, a média do mandante, ele sofre um gol por partida. Não, calma aí. Vamos ver a frequência lá embaixo. Só que ele faz gols como visitante 1,88. Vamos ver a frequência. Que são as médias, vamos ver a frequência. Olha a frequência aqui embaixo. Gols do mandante. Falei, pô, mas ele tem um golzinho que ele sofre aqui, mas aqui 50% dos jogos ele não sofreu gols. Você tá vendo, ó? Tenho tudo aqui, ó. Olha lá. Ele não sofreu gols, ó. 0-1 contra o Vasco. Ele não sofreu 0-0, goleada do visitante e 0-3. Tá? Agora, se eu falo que 1,88, poxa, legal, Elton, ele faz gols em todos os jogos? Pô, em 12% ele não fez gols, que representa quanto? Um jogo só, ele não conseguiu, jogando com o visitante, converter, que foi contra o Internacional, que terminou o jogo 0-0. Então, eu tenho o Palmeiras, lembra? Então, eu tenho o Palmeiras, que faz bastante gols como mandante. A frequência é muito boa, então ele tem uma frequência muito boa marcando gols como mandante. E é o time que sofreu pelo menos um golzinho, tá? E eu tenho o Cruzeiro, que é um time que faz bastante gol jogando como visitante, tem uma frequência boa de gols marcados como visitante, mas tem uma frequência ruim de gols sofrido como visitante, tá? Por mais que a média ali fale um, mas eu tenho uma frequência muito boa. Se eu analisar o confronto entre eles, agora vamos analisar o confronto, né? Se eu analisar o confronto entre eles. Se eu pegar o confronto, se eu for ver Palmeiras. Opa, Santos não. Palmeiras, Alto. Se eu pegar o Palmeiras e o Cruzeiro. Bom, olha que legal. Né? Olha o over 2,5 de ambas as equipes. 63% para os dois lados, né? 5 jogos, 63%, 5 jogos, tá? Bem interessante. Quem marcou primeiro? Olha, como o Palmeiras abre o placar 88% dos jogos, o Palmeiras abriu o placar jogando como mandante. Já 63% o Cruzeiro abriu o placar como visitante. Eu gostaria desse número mais baixo, abaixo de 50. Tá? Over HT. Né? Você vai pegar aqui over HT, 88% de um lado, 75% do outro. Poxa, bastante coisa. Né? Aí você vai olhar, aqui que está, aqui que é legal que vocês têm que analisar. O que nós precisamos analisar? Quando você pega lá 88%, 75%, bom, legal. Mas eu preciso saber o quê? Sem sofrer gols no HT.
63%. 5 jogos ele não sofreu gols no HT. E eu tenho o Palmeiras, 50%, que não sofreu gols no HT. 4 jogos. Agora, sem marcar gols no HT, eu tenho o Palmeiras, que marca bastante gols no HT, e eu também tenho o Cruzeiro, que marca bastante gols no HT. Só que se eu for fazer um cruzamento, eu tenho um time que marca bastante contra um time que sofre pouco. Eu tenho um time que marca bastante contra um time que sofre 50%. Isso não quer dizer que não vá sair gol no HT. Isso quer dizer que o ideal é sempre você buscar times que marcam bastante gols no HT contra times que sofrem gols no HT. Se eu for pegar, a lógica seria aqui, ó. Palmeiras, Cruzeiro, que marca bastante gol no HT, contra o Palmeiras, ali 50%, né? Tá? Agora, voltando aqui pro site da POSBF, vamos ver o que o mercado espera. Né? O que a POSBF aqui, o mercado espera. Eu pego o Palmeiras aqui, ó. Um favorito forte. 1,63, um excelente back. Um excelente back. Vamos esperar a escalação, como o Palmeiras vai vir, se o Palmeiras vai vir completo. Mas um excelente back para você levar pro live, analisar o jogo. O Palmeiras gosta de ter a posse de bola e o Cruzeiro gosta de buscar os contra-ataques, tá? Se eu for pensar em tendência, tá? Existe a tendência de under aqui, ó. O mercado tá com dúvida, tá? Esse under aqui, ó, 1,90, o mercado tá ali, ó. Cabecinha em cima do muro. Vou levar pro live. Vou levar pro live. Então tome cuidado, tá? Para aquelas pessoas que querem buscar correção aqui. Em contrapartida, você pode pegar uma baita simetria aqui, ó, no over 2,5, começando a 2,6, uma baita simetria. Às vezes o jogo lá pros 10 minutos ele pega fogo. E se você pegar 1 ou 2 gols no primeiro tempo. Se eu for pensar em ambas marcam, vamos ver ambas marcam, né? Ambas marcam. Ambas marcam. O mercado espera gols. Ó, mercado aqui, essa cotação de ambas marcam. O mercado para mim aqui tá com dúvida. Ele vai levar pro live. Só quem tem metodologia para trabalhar ambas marcas, eu adoro essa cotação 2. 1,90, 2, 2,10, 2,6, tá? Então, se o mercado não tem tanta dúvida, o mercado tem uma certa dúvida, o que esperar, né, do CS, que é o resultado correto, tá, pessoal? Deixa eu achar ele aqui. Resultado correto. O que esperar do resultado correto? O que o mercado espera? O mercado espera a goleada do Palmeiras? Não, não tem tendência aqui, ó. Uma goleada do Palmeiras. Cotação 9. Não tem. Agora, quais os mercados espera para esse placar? Ó, 1-0, 1-1, vamos ver, 2-1, 2-0. Olha que interessante. Lembra que eu falei do BTTS, que o mercado não espera? Não é que não espera, o mercado tem dúvida, desculpa. O mercado tem dúvida. Se você voltar um pouquinho, comparar o CS do Manchester United com o CS do Palmeiras, você vai descobrir. Olha o 2-1. Olha o tal 2-1. Olha a cotação do 2-1, ó. 9,20. Olha a cotação do 1-1. Ah, tá mais baixa, Elton. Tem valor? Tem. Que legal! Então eu consigo ter um baita controle se eu operar o 2-1 aqui, pegar a cotação a 10, esperar valorizar? Tem. Porque o 1-1 tá mais baixo. E o mercado espera, por mais que ali o mercado, ó, olha o 2-1 como tá baixo. Tá abaixo de 10, tá? Então o que você tem que perceber? Pô, o mercado tem dúvida nesse BTTS sim, mas o 2-1 ele tá uma cotação abaixo de 10. Então, poxa, pode surgir uma boa oportunidade para operar o BTTS sim no live. Ou até mesmo se você tem metodologia para trabalhar no BTTS sim para esse jogo, tá? Então, para esse jogo, o que a gente pode analisar e esperar para esse jogo? Eu vou ficar de olho, nós vamos ficar de olho aqui no back Palmeiras, nessa cotação maravilhosa, no back Palmeiras e também na linha de gols. Tá? O que esperar dessa linha de gols, tá?
Em relação à linha de gols, eu vou esperar a valorização do mais 1,75. Se o mercado me permitir, pegar acima de 1,70 também. Ou se o jogo começar muito legal, muito forte mesmo, lá e cá, e esperar a valorização do over 2 subir também, acima de 1,70. Aí é disciplina. Odds, o jogo pode estar pegando. Se não tiver na tua odd, no teu método, não entre, tá? Deixa eu até escrever melhorzinho aqui, ó. Odd, tá? Ficou feio. Tá? Odd. Esperar a odd acima de 1,70. Tá bom? Bom, pessoal, é isso, tá? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Trouxe uma pré-análise para vocês aqui do que esperar para esses jogos, tá bom? Espero que vocês se inscrevam no canal. Vou deixar aqui na descrição, se vocês quiserem abrir, abrir uma conta aqui na POSBF, que é uma excelente exchange para você fazer as operações. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? É uma excelente oportunidade para você pegar boas cotações do mercado, enfim, para você fazer suas pré-análises. É uma exchange que a gente opera, a gente adora a nossa parceira e ela é maravilhosa, tá bom? Então, assim, foco na disciplina, vamos levar para o live, são excelentes jogos para a gente acompanhar, tá? Se não aparecer oportunidade, não force a sua entrada. Não fique no mercado. Tá? Porque não operar também é operar. Às vezes não aparecem as oportunidades que você precisa, então fique fora do mercado. Agora, se aparecer as oportunidades, esteja presente e competente, tá bom? É isso, pessoal. Fique com Deus e até mais.